Boa noite a você, conectado, que está aqui comigo nessa terça-feira. Estou me adaptando, né? Porque foram muitos dias falando bem-vindo à nossa quinta, mas agora é terça, bem no comecinho da semana. Tá tão complexo de adaptar que tem hora que eu esqueço até de fazer a propaganda ou até mesmo de convidar. Mas ainda bem que dessa vez deu tudo certo. A convidada que me deu trabalho. Pensa na mulher complexa. E quer, e vai, e volta, e pergunta, e não queria não, viu, gente? Olha, foi duro. Eu não sei se é porque é muito ocupado, ou porque é muito protocolo mesmo, porque é uma mistura de advogado com empresária, e sabe como que foi? E mulher ainda, né, para ajudar. Nada contra as mulheres, tem 3 na minha casa, mas tem toda uma peculiaridade aí de suspense e tudo. Mas eu mudei para terça para ver se eu não tenho concorrente. E hoje tem copinha. Alguém depois me manda aqui no chat quanto que tá o São Paulo e o Criciúma? Por favor. Vocês sabem, né? Sou São Paulino. E seguindo aqui, doutora Giovana. Vamos de Giovana? Giovana, muito Seja melhor. muito bem-vindo, Giovana. Muito obrigada, Marcelo. Muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, contribuindo um pouquinho com esse podcast, que é tão querido aqui em Marília e que temos tantas pessoas assistindo. Que bom. Giovana, conta pra mim quem é você. Bom, vamos lá, Marcelo. Eu sou a Giovana, como dito, mulher de 27 anos, tão somente 27 anos. Atualmente eu sou advogada, sou professora universitária, mestre em Direito e também empresária agora. Não, peraí. Você é professora universitária? Professora universitária, exatamente. Gente do céu. Como funciona isso? Porque assim, você fez Direito, né? Aí eu tenho já uma dúvida já de cara. Para pegar para ser mestrando, preciso ter a carteirinha da OAB ou não? Na verdade, só o bacharel dá? Eu preciso ter a graduação, conclusão da graduação em Direito. Então, que é o bacharel inicialmente. É, o bacharel. Terminei a faculdade, graduada, eu consigo fazer o mestrado. E você já terminou a faculdade e já foi para o mestrado? Demorei aí cerca de 1 a 2 anos, até mesmo porque eu terminei a faculdade logo ali na pandemia, né? Então eu precisei ter um período de adaptação, mas logo depois já entrei no mestrado. Tanto que eu terminei no final do ano passado. E já dá aula? Já dou aula. Inclusive, eu comecei a dar aula durante o mestrado mesmo. Que era um sonho dar aula, né? Tanto que quando eu estava na faculdade de Direito, logo no primeiro ano da faculdade, eu já participava das aulas do mestrado. Apesar de não contar nada, eu gostava daquele ambiente. Então, quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade, foi quando eu dei início ao mestrado. Gente, isso eu não sabia, hein? Você guardou o ouro. Tem algumas coisinhas que é bom contar aqui direto para o público. Que legal. Sim. Então, eu acabei te interrompendo, né? E depois... Nossa, cara, eu fiquei até... Olha, eu tenho 42 anos, eu tenho 2 faculdades. Olha que bacana. Uma tem 22, outra tem 13, Sara e Camila. Entendi. E olha que faculdade as duas, né? Imagino. Só ela, porque eu não consegui, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu quis fazer esquerdo. Mas como não tinha esquerdo, só tinha direito, eu falei, então deixa pra lá, deixa pra quem gosta de fazer direito, né? Entendo. Que legal. E você tem 27 anos, sempre foi mariliense? Sempre mariliense, morei aqui mesmo. Que legal. Conta pra mim, assim, quando que começou toda essa sua história de trabalho? Porque você trabalhou na roça? Não. Não trabalhou na roça? Não. Também não foi legionária, né? Porque 27 anos... Também não. Muito bem. Como começou a sua história profissional? Conta pra gente. Então, primeiro eu começo com a escolha do direito, né? Por que o direito para a faculdade que é tão difícil? E por incrível que pareça, eu escolhi direito porque numa roda de discussão todas as pessoas pararam para ouvir uma advogada. E aquele dia eu decidi que eu queria ser aquela pessoa. Então foi aí que nasceu a vontade e o sonho de ser advogada. Mas, como todo sonho, precisa de execução, precisa verificar se de fato é isso, né, que você quer. Até mesmo porque, quando nós saímos do ensino médio, nós somos muito jovens ainda, nós não temos muita noção da vida. E, nesse caso, eu comecei o direito antes mesmo da faculdade. Quando eu estava no ensino médio ainda, eu fiz um técnico em serviços jurídicos, porque eu queria saber se era realmente aquilo que eu queria. Então, eu fiz o técnico em serviços jurídicos, gostei da teoria. Mas nem tudo que é teoria, nem tudo que você gosta na teoria, de fato, vai ser aplicado na prática. O que um técnico de serviço jurídico faz? À época, eles conseguiam trabalhar, por exemplo, no fórum. Eles tinham algumas atribuições. Para mim, especificamente, era tão somente para saber se era aquilo que eu queria
para o resto da minha vida, né? Porque, queira ou não, quando você escolhe uma profissão, você quer que ela seja para o resto da vida, apesar de nós sabermos que, na realidade, não é bem assim. Então, eu fiz o técnico, gostei da teoria. Poxa, mas e a prática? E aí eu entrei, nessa época, eu fiz uma prova, entrei no fórum e eu comecei já a trabalhar dentro do fórum como estagiária. Com quantos anos isso? Eu tinha uns 16, 17 anos. Então, o seu primeiro trabalho foi no fórum? Foi no fórum, diretamente na advocacia. Eu nunca trabalhei fora. Eu sempre trabalhei no ramo da advocacia, com exceção num período que eu vendi trufas, na época do ensino médio, de resto, somente com o direito. Né? Porque muitos falam, a partir da faculdade de Direito que eu comecei a ter acesso ao direito. E, na verdade, eu já comecei a ter desde o ensino médio, o que me auxiliou muito durante a faculdade. Né? Porque quando eu prestei a faculdade de Direito, eu já tinha muita base perto das outras pessoas que entraram sem o curso técnico. Né? Então, foi ali, eu tive, vamos dizer assim, o sonho de ser advogada, mas eu fui passo a passo conhecendo um pouquinho melhor sobre o que era de fato o direito. Você pode contar o que você fazia no fórum? No fórum eu ficava na primeira vara criminal e do júri. E lá eu cuidava na parte mais de atendimento, na época do ensino médio, né? Na parte de atendimento, tanto dos juízes, promotores, quanto do público que estava ali, cuidava de alguns processos físicos. Já tinha ali uma atuação bem restrita, porque eu não tinha conhecimento técnico sobre a área, mas eu já tinha uma atuação bem bacana, suficiente para eu entender que aquilo ali talvez era o que eu queria. Que legal, que Sim. legal. E você ficou por quanto tempo no fórum? Eu fiquei no fórum por 4 anos, porque logo após esse período que eu entrei, eu já entrei na faculdade de Direito, e aí eu permaneci no próprio cartório. E eu fiquei um tempo ali como voluntária, porque eu gostava muito de trabalhar ali, e depois o juiz, à época, ele me convidou para trabalhar no gabinete com ele. E você... Nossa, você foi trabalhar no gabinete do juiz? Sim, como estagiária. Ainda hoje tem essa funcionalidade. A gente acaba auxiliando ali em tudo que ele precisa. Que legal, Sim. participar ali das audiências e tudo. E era tudo muito presencial, né, na época, né? Sim, era só presencial. À época, nós não tínhamos esse sistema de remoto. Né? Hoje, para nós advogados, foi uma facilitação muito grande, porque hoje eu consigo fazer audiências em outro estado sem ter que sair de casa, sem ter que sair do escritório. Né? Mas a época não, a época era tudo físico, nós tínhamos que estar lá presentes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sou o cara do físico. Uhum. Eu sou vendedor raiz, eu gosto do porta a porta, né? Eu sou do cara do transpiração. E na advocacia antiga, vamos dizer assim, antes da pandemia, era muito esse corpo a corpo. Sim. Então você conseguia ali ter um rapport, você conseguia perceber o ambiente, você conseguia perceber se o outro advogado estava blefando ou não, porque você fazia toda uma leitura, os advogados mais preparados, Sim. conseguia ter uma percepção melhor do oponente, das pessoas que estavam ali, dos clientes deles, até mesmo do próprio juiz. Sim. Agora no online, dificulta totalmente, né? Nesse aspecto. Nesse aspecto a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Até mesmo porque, né, às vezes o cliente ele não sabe ele acessar de forma remota, ou então, né, a gente tem alguns entraves ali em relação às audiências virtuais, mas de um modo geral ela facilitou muita coisa. De fato existe essa dificuldade e tem sido palco de muitas críticas, né, nesse sentido. Olha, eu não consigo ter o acesso direto e imediato vamos dizer assim, a postura, a forma como está sendo dito, principalmente nos processos criminais, ali o pessoal reclama um pouquinho mais, mas de um modo geral facilitou a vida nesse sentido. Né? Você não precisa mais estar em outro estado para fazer uma audiência, ou então contratar uma diligência para estar em outro estado para conseguir, às vezes, acompanhar uma audiência, às vezes pegar um processo físico. O processo digital, assim, eu acredito que não tem uma pessoa que venha a dizer que foi algo ruim, porque, de fato, é um acesso remoto do processo na íntegra que a gente consegue ter, independentemente do lugar que nós estejamos. Resolveu o problema, né? Sim. Porque assim, tinha que ir lá, protocolar não sei na onde, retirar não sei na onde, esperar não sei quem, bater o carimbo. Acabou. Hoje digitalizou e já está disponível, você acessa e pega a hora que você quiser, qualquer horário, não tem que ter o horário do fórum estar aberto. Exato. Chegou a cartinha para você, já consegue consultar e ver qual a situação que está. Exatamente. Você pode peticionar, que é apresentar o documento para o juiz, dentro do processo a qualquer momento. Seja de madrugada, seja à noite, seja de manhã, em qualquer horário, e sem perder a segurança, porque nós temos um certificado digital que nos possibilita fazer esse protocolo que nós chamamos. Então, não tem o risco ali de, eventualmente, fraudar em algum documento, alguma coisa nesse sentido, porque o próprio advogado ele tem essa gestão em relação àquilo que ele vai apresentar ao processo ou não.
Legal. E aí você foi lá, fez a sua faculdade, se tornou bacharel em Direito. Isso. Né? Passou de cara já na OAB ou não? Passei de cara e eu tive ainda uma dificuldade, na verdade eu passei no 5º ano, né? Eu tive uma dificuldade porque eu peguei bem a época da pandemia. E foi a época em que eles ficaram adiando inúmeras vezes a prova da ordem. Então, eu tive uma certa dificuldade, todo mundo que fez a mesma prova que eu, em conseguir controlar o psicológico. Porque nós nos preparávamos para a prova em março. Eles iam e adiavam para junho. Preparava para a prova em junho. Eles iam lá e marcavam para novembro. Por uma necessidade sanitária, uma necessidade pública, por óbvio, né? Mas foi uma briga mais com o psicológico à época do que necessariamente com a matéria. Mas sim, eu já passei logo na primeira prova que eu fiz, ainda quando estava cursando a faculdade. Que legal. Poxa, Sim. você é sempre muito inteligente, né? Eu sempre fui muito esforçada, posso dizer. Acho que desde muito novinha eu sempre tive a percepção de que eu tenho que fazer o meu melhor onde quer que eu esteja. Falou a velha, né? Eu ainda sou nova. Desde muito novinha, falou a velha, né? Digo ali com Nossa. 13, 14 anos, eu já tive essa mentalidade. Tô preocupado com você descendo os 2 lances de escada ali, viu? Que depois. Oh, meu Deus. Ainda bem que a Ana tá comigo aqui pra te ajudar na escada, porque olha, eu fiquei preocupado. Ela falou a idosa, né? Mas você... Porque tem essa... Eu brinco com o pessoal à minha volta que a hora que você vai chegando aos 30, você já começa a sentir o peso dos 30. Apesar de estar nos 27 ainda, você já pensa, nossa, quando eu tinha 16 eu era muito jovem, né? É que e na verdade chegou está nos aqui. 40. Eu achei que nunca ia chegar aos 40, mas é de verdade, viu? Esse peso, a E gravidade... passa rápido, né? Isso é doido. É melhor a gente não entrar nessa situação. Bom, mas eu perco amigo, mas não perco a piada. Eu espero que certo. você não me processe. Fica tranquilo. Advogado gosta de um processo. Chamando fica de tranquilo. velha na cara dura, né? Mas enfim, depois vou ter que arrumar alguém para poder me ajudar. E aí você fez o seu... se tornou mestre, né? E hoje você dá aula... Pode falar em qual universidade? Eu imagino que sim. Na FAEF de Garça. Sim, eu dou aula de Direito lá. Já faz 1 ano e meio que eu dou aula lá. É uma instituição muito bacana que eu gosto muito de lecionar. Na verdade, lecionar é algo muito gostoso, né? Você estar ali à frente de pessoas que querem aprender, que têm fome de aprender. E você ser o canal disso é algo muito gratificante. Eu realmente, desde quando eu estava na faculdade, eu já tinha essa vontade de dar aula. Né? Em Marília, na FAEF de Marília, não tem direito, né? Não tem. Tem que fazer somente de lá só mesmo. de Garça. Isso. Legal. A administração é diferente? A administração da faculdade? Aqui tem uma administração e lá tem outra Na administração? verdade, é a mesma mantenedora. Né? A mesma mantenedora. Aqui nós temos a FAIP e lá a FAEF. A estrutura é muito parecida, a metodologia é muito parecida, eles trabalham ali da mesma forma, vamos dizer assim. Legal, que bom, que legal. Eu estive na FAEF, aqui de Marília, Uhum. dei por 3 meses consultoria em vendas lá para o time comercial. Bacana. E aí nós fizemos um desfile de moda e eu fui o mestre de cerimônia. Eu gosto de palco, eu adoro o microfone. Mas vamos lá, só não sou muito para direcionar porque eu não lembro nem meu nome, quanto mais o que eu decorei ontem, né? Oh, meu Deus. Mas você sabe que complexo. como tudo na vida é prática, né? Antes eu demorava ali 2, 3 dias às vezes para preparar uma aula. Hoje, questão de horas eu preparo. E não é porque eu do nada comecei a ser assim, é porque realmente você vai se preparando, você vai entendendo a dinâmica, você vai passo a passo você vai conseguindo alcançar um conhecimento maior sobre aquela estrutura, sobre o que você precisa dar para os seus alunos, qual a linguagem que você precisa utilizar com eles. É habilidade, né? Já tendo habilidade. Eu tenho isso eu consigo. Eu preparo uma palestra em 2 horas e já estou pronto para dar ela, né? Sim. Então se daria muito bem dando aula, tenho certeza. Jesus amado. Bom, e você, além disso, você tem outros negócios? Sim, eu tenho outros negócios. Então, eu tenho o escritório, né, que eu tenho escritório próprio com um sócio e também tenho uma esmalteria e escovaria dentro do Esmeralda Shopping. Ali eu sempre tive a curiosidade quando entra pelo estacionamento na parte de baixo, né? Isso mesmo. Entrando no estacionamento, virou à esquerda, logo no finalzinho ali do corredor a gente tem a nossa loja. Isso, aí eu sempre veria. Então ali é só escovaria, não é procedimentos mais complexos, vocês não fazem? Nós instituímos recentemente tintura de raiz e corte, porque nossas clientes elas passaram a pedir muito. Né? Então, por uma necessidade ali do nosso público, nós acabamos instituindo.
E aí hoje, além da escova, da hidratação, que são procedimentos mais express, ou seja, um procedimento mais rápido, nós também instituímos esses que não deixam de ser rápidos, mas que estão atendendo o nosso público hoje. Que legal, parabéns. Sim, obrigada. E como que foi para você assim, hoje eu vou levantar e eu vou montar uma esmalteria, ou porque você gostava muito de ir na esmalteria, você falou assim, não, então vou montar uma para mim para ficar mais barata. Só uma centopeia, né? Tem que comprar loja de roupa, loja de sapato, loja de sandália, de bolsa. Sim, mas né? uma curiosidade é que hoje somos eu e o Neto sócios, né? E uma curiosidade é que a ideia veio dele. A ideia veio dele, mesmo ele não indo em nenhuma esmalteria, nenhuma escovaria. O Neto ele sempre gostou muito de empreendedorismo e investimento, sempre estudou muito. E antes mesmo de nós nos conhecermos ali, ele já tinha a ideia de montar um negócio com recorrência. Porque ele gosta muito do Flávio Augusto, e o Flávio Augusto tem essa dinâmica da recorrência. A recorrência é maravilhosa, apesar dos desafios, porque para você ter a mesma cliente todas as semanas, você precisa encantar ela todas as semanas. Mas, enfim, ele quis abrir esse negócio, ele viu uma possibilidade, uma porta dentro de Marília com esse negócio a partir da esmalteria, por conta dessa questão da recorrência, até mesmo porque o mercado de Marília estava se movimentando nesse sentido. Né? E aí, a partir do momento, ele teve a ideia, e aí eu e mais uma sócia, nós abraçamos essa ideia e começamos a montar o negócio, a estudar o negócio, porque nós somos 3 advogados. Né? Agora nós só estamos em 2 sócios, a outra sócia saiu, mas nós éramos 3 advogados, nós não tínhamos know-how. Então, e cada um de uma área diferente da advocacia ou não? Ele era mais civil, família, e eu e a outra sócia tributária. Então a briga era boa, né? A briga era boa. Bom que nós estruturamos a parte tributária ali, né? Apesar de ser uma estrutura até que tranquila, e ele ali ficou com a parte do empreendedorismo ali geral, da empresa, né? Mas de um modo geral, né, foi muito bacana essa junção de ideias, e eu acho que isso foi essencial quando nós constituímos a empresa, porque ele veio com a ideia inicial, mas era uma ideia ainda no papel. Né? Ele não tinha, vamos dizer assim, conhecimento prático do que era uma esmalteria, do que era uma escovaria. Não sabia o que era ir lá e, às vezes, ficar horas no lugar muito barulhento. Ou ir e ficar no lugar onde tinha muita fofoca, muita briga. Não, quase não tem fofoca. Imagina, né? Mas você sabe que o meu negócio não tem. E se tem, a gente tem uma postura um pouco mais séria. Por quê? Quando a gente vai abrir um negócio, nós precisamos, principalmente um negócio que já existe, e eu imagino que boa parte dos negócios eles já existem e as pessoas só reformulam, nós precisávamos encontrar um diferencial. Né? Então, o nosso diferencial, ele partiu de algumas experiências que eu e a outra sócia nós tínhamos visto em outros locais, né? E aí, a partir disso que nós estruturamos a nossa empresa. Porque não bastava abrir uma esmalteria, uma escovaria como qualquer outra. Porque senão nós não teríamos nenhum tipo de diferencial, nenhum tipo de público diferente. Não, então peraí. Você tem uma esmalteria, escovaria, que não tem conversa. Na verdade, não é que não tem conversa. Existe a conversa, claro, mas nós pedimos para que haja cautela. Né? Se a cliente quer conversar, a nossa profissional conversa. Se a nossa cliente ela optar em ficar em silêncio, até porque, Marcelo, ali a nossa operação é das 10 da manhã às 10 da noite. Então, imagine uma cliente que passou o dia inteiro resolvendo problema, chega lá 9 horas da noite. Ela não vai querer conversar. A boa parte das nossas clientes, elas querem ter um momento de descanso mesmo. Tanto que só tem advogada lá. De forma alguma, nós atendemos um público enorme lá. Mas é bem bacana, porque lá nós pensamos em uma estrutura a proporcionar isso. Então, o nosso ambiente, a cor dele é um ambiente que proporciona mais tranquilidade. A nossa linha de atendimento, nós pensamos também em um modo para que isso chegasse a cliente de uma forma a proporcionar mesmo. Tanto que Benessere, que é o nome da empresa, é bem-estar em italiano. Então, desde quando nós estruturamos o negócio, nós já pensamos em todo aquele item que seria o nosso diferencial. E o bem-estar é um dos nossos pilares hoje, pelo nome, né? Mas também porque essa é a intenção. A nossa cliente ela chegue lá e ela fique relaxada. Ela não saia de lá mais cansada do que ela entrou. Né? Sem contar outros diferenciais, né? Porque eu acho que a maior dificuldade de um negócio, principalmente prestação de serviço, é o local. Onde que eu vou ter público, né? E foi nesse momento dos diferenciais que nós pensamos em abrir no Esmeralda Shopping.
Porque, às vezes, as pessoas elas têm um dia corrido durante, né, até as 7, 6 horas da noite e não conseguem nenhum atendimento. E, normalmente, os outros atendimentos vão até as 6, 7 horas da noite. Então, o que nós falamos? Olha, um diferencial é ficar até as 10 da noite. Então, nós conseguimos atender esse público que, eventualmente, em outro lugar não consegue. Né? Então, esse foi outro diferencial, né, que nós encontramos ali para abrir o nosso espaço físico. Estacionamento, nós temos o estacionamento do próprio shopping. Minha cliente ela não precisa estacionar 2 quarteirões de distância, subir no sol para ser atendida. Ela consegue parar no estacionamento, entrar num ambiente climatizado e ir direto para a loja. Sem contar as tais filas de espera, né? Às vezes, muito movimento demanda um pouquinho de tempo de espera. Minha cliente ela pode dar uma volta no shopping, às vezes tomar uma casquinha, às vezes comprar alguma comida para comer. Então, é bem bacana ali a estrutura que nós pensamos desde o início para proporcionar um ambiente mais agradável. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu venho também do setor, né, da beleza, e eu vejo que a maior dificuldade de todos os profissionais da área da beleza é com a gestão de tributarismo ou de como gestar os funcionários com trabalhista ou com esses problemas diversos. Sim. Claro que você tem essa parte tributária, né? Também por ser advogado, vocês conhecem da parte trabalhista. Sim. Pode não ser a especialidade, mas é só pesquisar sobre. Mas como que você lida com isso ou como vocês atuam dessa forma? E de repente pode servir como dica para quem está no setor aí. O bom, né, algo muito positivo de nós 3 sermos advogados é que nós conhecemos a legislação e nós sabemos até onde nós podemos ir e até onde nós não devemos ir. Né? Na parte da tributação, nós fizemos uma adequação logo quando nós iniciamos. E ali a gestão do salão é bem tranquila. Né? Nós trabalhamos ali no Simples Nacional, que tem uma redução da carga tributária, que tem uma questão de cumprimento de obrigações acessórias menor. Então, ela é mais tranquila para ser gerida dentro de um salão. Né? E as minhas prestadoras, elas são MEIs. Né? Então, elas não são CLT, elas não são empregadas. E isso que dificulta um pouquinho a apuração em relação à responsabilidade. Né? Porque quando a pessoa ela não é MEI, ela não tem que cumprir horário, ela não tem que, né, estar lá todos os dias e nós não podemos exigir isso. Porque, como você bem disse, nós temos o risco de sofrer ações trabalhistas. Né? Então, nós temos toda essa cautela em relação às nossas profissionais. Inclusive, nós temos contratos de parceria, salão parceiro, né, com elas. Então, elas têm um contrato de parceria conosco, né, em que elas têm uma liberdade dentro da empresa, mas nós sempre contamos com a responsabilidade dela. Na hora da contratação, nós temos muita a cautela de não contratar apenas pelo profissional. Nós contratamos também pela pessoa. Porque o profissional, o técnico, eu consigo ensinar dentro da minha empresa. Eu consigo, na hora do curso fornecido, ela consegue se aprimorar. Agora, questão de como se portar, como ela vai cuidar da minha cliente, isso ela já traz de outros lugares, de outras experiências. Então, a contratação, normalmente, nós fazemos mais pela pessoa do que necessariamente pelo profissional, porque o profissional eu consigo capacitar. Agora, a pessoa, às vezes, eu tenho um pouco mais de dificuldade. A nossa empresa ela tem uma cultura muito forte em relação a essas questões, como eu disse. Repúdio à fofoca, positividade, um bom atendimento à nossa cliente. Então, quando a nossa profissional ela entra lá, quando ela vai fazer um teste, ela vai fazer o primeiro contato conosco, nós já deixamos muito claro. Olha, a posição, a postura da empresa é essa. E ali a gente já começa a sentir qual que é a resposta que ela dá para nós como profissional. Então, para a contratação de pessoal, nós deixamos muito clara essa questão da cultura e nós principalmente olhamos para a pessoa e não necessariamente para o profissional. Porque o profissional a gente capacita, né? A cultura, se você não ter cautela na hora de escolher, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade. E, como sempre dizem, uma laranja podre pode envenenar todo o resto. A gente tem sempre muita cautela em relação a isso. Sem contar que nós temos sempre contratações. Né? Eu acho que todas as esmalterias aqui, não só de Marília, como de outras regiões também, a gente tem uma rotatividade um tanto quanto grande. Então, nós sempre precisamos estar atrás de profissionais, né? E sempre buscando melhorar as nossas. Né? Tanto que hoje eu estou com uma equipe lá maravilhosa, justamente porque eu já passei por outras profissionais e as que ficaram são realmente as pessoas que eu confio e as pessoas que eu sei que estão lá dentro para buscar não só o melhor
delas como pessoas, mas também das minhas clientes, né? De nós como empresa. Até mesmo porque, Marcelo, como a gente estava conversando um pouquinho antes, ali elas são MEIs. Então, elas são empresárias dentro de uma empresa. Elas fazem o horário delas, elas conseguem saber o quanto que elas vão ganhar ou não, porque público eu tenho. Agora, se ela quer ganhar um pouquinho mais, ela pode trabalhar um pouquinho mais. Se ela quer, às vezes, cuidar um pouquinho mais da família, ela trabalha um pouquinho menos. Então, ela é uma empresária dentro de uma empresa. Ela consegue gerir o tempo dela, ela consegue gerir tudo aquilo que ela quer almejar para a vida dela dentro da empresa, né? Que eu acho que é muito bacana a ideia do MEI. Existe um número de volume financeiro, de faturamento para se desenquadrar do Simples Nacional. Então, acredito que nas esmalterias dificilmente sai-se disso e vai para o presumido ou para outros tipos de carga tributárias, né? Dificilmente uma esmalteria ela alcança. Grandes esmalterias, às vezes abrindo filiais, né? Pode ser que elas ultrapassem e aí o tributarista, né, no caso, precisa estudar qual que é o melhor regime tributário. Às vezes lucro real, por ter ali muitas compensações, ou lucro presumido, né? Então, em regra, o Simples Nacional, ela abrange boa parte dessas empresas, né? Dessas esmalterias. Quando eu faço o split de pagamento, que a comissão já cai direto para a conta da parceira e não passa pela conta da esmalteria, isso diminui na carga tributária? Ou não? Para não ter uma dupla tributação aí? É que, na verdade, quando a profissional ela presta o serviço, ela, em regra, precisa fazer a emissão da nota fiscal, né? E nós nos pautamos em relação a essa emissão da nota fiscal para fazer a nossa tributação, né? Então, necessariamente, ela faz a emissão e ali a gente faz a nossa contabilidade, né? Levando em consideração isso. Aí não entra como como tributação dupla? Bitributação não. Porque o dinheiro passou pela sua conta e você efetuou o pagamento, mas essa nota ela não utiliza essa parte que foi... Exato, é porque quando a gente faz a tributação, a gente separa o que é de fato faturamento da empresa e o que é de terceiro. Né? Então, a gente tem essa separação. E no momento em que há essa separação, independentemente de já ter passado para a conta da profissional imediatamente ou ter passado pela nossa conta, a gente consegue comprovar a movimentação financeira. Né? Então, o que de fato foi ingresso da esmalteria, né? Ou o que foi repassado para terceiro. Então, a gente tem toda essa gestão. Nós deixamos isso mais para os nossos contadores. Né? Eu ia perguntar isso agora. O contador acaba sendo o responsável por toda essa movimentação. Sim. Apesar de entender da área, eu acho que cada um tem que ficar no seu cantinho, né? Eu deixo essa parte para os nossos contadores fazerem, né? E aí nós cuidamos mais da parte de gestão, de liderança, de operacional. Já saiu pela tangente. Eu, como uma boa advogada, né? Tem duas pessoas assistindo aqui que são do nosso time de conectados que diz que preferem um salão sem muita fofoca e conversa, quer ficar relaxando. Pois aproveitem e vão lá na Benecer, lá no Esmeralda Shopping. Vai pro spa, não pra uma esmalteria. Quer relaxar, vai pro spa, pô. Né? Não vai relaxar na esmalteria. Você sabe pra que fofocar. Nós temos muita aderência das nossas clientes por conta disso. Soltou uma dessa esmalteria pra fofocar e pra acabar, né? E me diz uma coisa. E o direito do consumidor para uma esmalteria? Eu quero 7 dias de... Nesse caso fica um pouquinho difícil, né? 7 dias, a unha da nossa cliente já não existe mais, né? Outro tipo de lei ou só algumas leis cabem? Todas as leis se enquadram a quaisquer negócios, né? Mas ali, no caso, é uma prestação de serviço imediata. Então, ali, vamos supor que na hora da prestação do serviço, o serviço já não agradou a cliente, ela tem total direito de, ali, naquele momento, falar, olha, o serviço não ficou bem prestado, eu gostaria de refazer. Né? Agora, alguns dias depois, 3, 4 dias, aí eu acho que vai de bom senso, né, da gerência. Na verdade, lá a gente tem bastante maleabilidade em relação aos nossos clientes. Às vezes a gente entende ali qual que foi a dinâmica do negócio, às vezes a gente até abre uma exceção. Mas essa questão dos 7 dias... não... É só colocar uma placa assim, aqui existem 2 advogados, ou seja, o cara fala assim, deu ruim, né? Tô enrolado, né? Então, ele tem alguns direitos só. Na verdade, para estender ali na prestação do serviço imediato, sim.
né? Não se estende, por exemplo, essa questão dos 7 dias. Né? Ele não fez uma compra pela internet, ele não fez, por exemplo, uma compra de um produto durável. É ali uma prestação de serviço. Né? Ele vai lá, executa o serviço. Ali no momento ela já vai, eventualmente, se de alguma coisa não agradou ela vai conseguir identificar e vai conseguir reportar. E, assim, existe alguma dificuldade nas esmalterias, né, que são serviços express, em vendas de produtos? Podem se vender à vontade, né? Pode se vender produtos, sim. Só tem que tomar cuidado com os KNAIs da empresa. Né? Então, você tem que ter o KNAI de comercialização de mercadoria. Questão de tributação também, tem que verificar a questão de ICMS, né? Eventualmente de fornecedor que vem. Então, assim, nós temos cautelas, existem cautelas adicionais se você for optar em fazer a venda de algum produto dentro da sua esmalteria. Que é um bom filé, possível. Né? É bem rentável até você ter essas vendas. Sim, e na verdade eu acho que é bem comum, né, e isso acontecer nas esmalterias, porque no salão de cabeleireiro de modo geral, porque às vezes a cliente vai lá, ela utiliza um produto, por exemplo, no lavatório que a agradou muito, então ela vai querer comprar aquele produto. Se você tiver ali à disposição dela, necessariamente ela vai acabar comprando ali, adquirindo com você, porque ela já está ali, você vai oferecer o produto e muito possivelmente ela vai adquirir. Então é possível. Vocês têm parceria fechada com alguma marca ou não? Nós temos algumas marcas, a gente tem alguns produtos home cares ali para vender. Mas é fidelidade ou tá aberta a concorrência? Aberta a concorrência. Tá bom, depois eu quero um café. Maravilha, vamos juntos. Vou aproveitar e fazer meu merchan, tá né? Certo. Muito bom. E sim, é muito burocrático os cuidados que a esmalteria ela precisa ter assim para poder cuidar da higiene, transmissão de doenças, né? Um alicatinho para um para o outro. Uhum. Agora com essa situação da própria pandemia que mudou toda a dinâmica do nosso mundo, as pessoas ficam com muito mais receio de sair de casa, traumas, medos, né? Sim. Como que vocês têm lidado com isso? Tem alguma coisa extrema ou dentro do que a norma pede-se? Na verdade, a gente tem um cuidado bem pontual em relação à legislação, até mesmo porque, como advogados, nós precisamos ter um cuidado ainda maior com vigilância, né, com o cuidado com o nosso material. E não só também, porque é o cuidado com a cliente, o cuidado com as nossas profissionais também. Então, os materiais são todos esterilizados na autoclave, precisa ter uma higiene prévia a essa autoclavagem, né? A questão da utilização das luvas. Nós temos um cuidado maior ainda, que em todo atendimento nós retiramos, porque nós colocamos como se fosse um plástico em cima da mesinha onde as minhas profissionais atendem, de manicure. Então, todo final de atendimento, elas retiram tudo que está lá e jogam no lixo. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande em relação a essa questão, porque, queira ou não, é um ambiente que pode gerar contaminação. Então, precisa-se ter muito cuidado. Né? E então, nós temos essas cautelas. Porque alguns lugares usam até mesmo toalhinhas, né, e tal. Sim, lá todos os materiais são descartáveis. Toalha é descartável, lixa é descartável, esse forrinho que eu falei para você é descartável. Então, tudo a gente precisa ter essa cautela. Eli, então você não vá, por favor, no salão, na esmalteria lá. Se você tem o dom de estragar as unhas na sequência, então fique em casa, pelo amor de Deus. Né? Ela está colocando aqui que ela tem o superpoder de estragar a unha ainda no processo de esmaltação. Mas você sabe, ali que lá nós utilizamos um produto que é muito bom, que é o Top Coat, que você sai de lá com as unhas secas, sem contar a esmaltação em gel. Esmaltação em gel seria uma boa opção para você. Muito bem, olha aí, hein? Você viu o merchan? Tem algo mais, algum outro diferencial do seu ambiente, além desse lance? Vamos aproveitar para fazer o merchan, né? Porque depois eu quero o jabá, hein? Eu quero patrocínio. Com certeza. Né? Tem alguma outra coisa que seja diferencial? Assim, olha, nós temos estes diferenciais específicos. Tá, maravilha. Além dessa questão do tratamento com a nossa cliente, que nós temos muito cuidado, nós também temos o diferencial em relação ao horário. Né? Então, nós trabalhamos lá de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, domingo, do meio-dia às 6. Então, assim, a gente não fecha em quase hipótese nenhuma, porque nós só fechamos no dia 1º e no dia 25, que são, né, datas comemorativas e feriados nacionais. Nós temos o estacionamento. Então, se estiver chovendo, minha cliente não precisa ter a preocupação de ter que parar o carro longe para descer embaixo de chuva e chegar até o estabelecimento. Ela vai parar num estacionamento coberto. Então, ela vai parar no estacionamento coberto, vai entrar numa área climatizada até chegar à minha loja.
Momentos de espera, ela consegue fazer um momento de lazer. Então, se eventualmente o movimento está um pouquinho grande, ela precisa esperar um pouco. Ela tem todo o shopping ali para andar, às vezes tomar um sorvete, às vezes comer alguma coisa na praça de alimentação. Além do próprio serviço express, né? A ideia de ser prestado o serviço ali imediatamente. Então, está fazendo a escova. Já vai 2 pessoas para fazer pé e mão. Então, ela sai dali o mais rápido possível, atendendo a demanda de acordo com as necessidades dela. Agora eu tenho uma pergunta interessante. Você é professora, você é advogada, já falou que tem um escritório, então você advoga, você Sim. trabalha, né? Deve ter seus clientes, né? E como você está aí na parte tributária, deve ter clientes mensalistas. É diferente de um criminal que o cara só te procura quando está preso ou quando aconteceu um tipo de problema, né? Sim, sim. Também tem uns desesperados de última hora, mas via de regra você consegue ter aí uma carteira de cliente mais fixa. Sim. E ainda por cima a gestão da esmalteria com empreendedorismo. E aí? Só não tem os filhos ainda, né? Não, Como não que tenho lida filhos. com tudo isso? Na verdade, é uma questão de gerenciar tempo. Hoje, o tempo é o nosso ativo mais caro. Dorme? Né? Você dorme? Durmo, com certeza. E gosto de dormir, inclusive. Durmo ali por volta de 6 horas da noite. Mas é uma questão de gestão de tempo. Quanto mais coisas você faz, mais tempo você encontra. E hoje, por exemplo, eu preciso ter uma agenda milimetricamente planejada. Então, se eu vou acordar às 6, o que eu vou fazer às 6? E 6h30? E 7? Então, eu já tenho uma gestão de tempo necessária e suficiente para que eu consiga atender a todas essas funcionalidades, vamos dizer assim. Claro que, né, tanto a esmalteria quanto a advocacia me demandam urgências. Então, às vezes, eu programei o meu dia, mas do meio do dia, um cliente me ligou e falou: doutor, eu preciso que você corra aqui porque aconteceu tal coisa dentro da minha empresa. Eu preciso parar, né, tudo que está acontecendo para correr e socorrer o meu cliente. Né? A mesma coisa dentro da empresa. Às vezes a empresa está ali, aconteceu alguma situação que eu preciso correr até lá para resolver, ou então uma ligação, enfim. Claro que existem percalços no meio do caminho, né? Mas essa gestão do tempo é essencial. Né? E isso, inclusive, auxilia até mesmo, por exemplo, na precificação da minha advocacia. Quanto menos tempo se tem, mais cliente qualificado você busca. Porque se você não tem mais tempo, você precisa ter aqueles clientes, aquela cartela de clientes que de fato te façam sentido. Né? Isso auxiliou, inclusive, nessa questão. Mas eu durmo, eu tenho uma vida no esporte, inclusive, muito ativa, adoro academia, adoro vôlei, jiu-jitsu. Então, assim, eu tento manter não só o profissional, mas também o pessoal muito equilibrado. Jiu-jitsu? Sim, sim. Sou faixa branca ainda, mas eu gosto. Jesus amado. Não é brinquedo não, hein? E quais foram os desafios que você encontrou? Porque na advocacia, basicamente, vocês ainda conseguem levar uma boa parte da demanda por si próprio. Já sim. na esmalteria, você precisa 100% de mão de obra. Sim. E você trombou com várias dificuldades aí, né? Porque Com o setor certeza. é bem complexo. Vamos dizer assim que foi erro atrás de erro. Né? Porque eu acredito que a gente só constrói alguma coisa quando você erra, mas imediatamente você corre atrás desse erro e melhora. Dentro da empresa, a gente precisou criar inúmeros procedimentos para que a gente conseguisse lidar com isso. De 10 contratações, 2 eram que nós conseguíamos manter. E essas pessoas, nós realmente fazemos questão de manter. Quando a gente vê que é uma pessoa que abraça a empresa, que abraça a cultura da empresa e que tem o profissionalismo necessário, a gente faz com que aquela pessoa ela se sinta parte da empresa. Né? Tanto que ali hoje eu tenho um ambiente, eu brinco muito com elas, que ali elas passam mais tempo do que às vezes com a própria família. E elas são amigas. E isso que é o bacana, porque nós buscamos o bem-estar não só das nossas clientes, mas das nossas profissionais também. Então, a gente às vezes leva um café, leva um almoço, alguma coisa assim, para fazer com que a minha profissional também se sinta bem onde ela está. Porque na medida que ela se sente bem, ela transparece o bem. E por mais que de 10 restem 2, essas 2 são as que eu quero para a minha empresa. E essas 2 eu faço de tudo para que eu as mantenha. Muito bem. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O telefone bombou semana passada? Por conta do Pix?
bombou. E o pior é que bombou e não foi nem pedindo o Pix, né? Não foi. Mas você acredita, Marcelo, que eu não sei se foi coincidência, mas na loja, boa parte das pessoas passaram a pagar em dinheiro. Provavelmente por conta de tudo isso que aconteceu em relação ao Pix. E do dia que houve a revogação da instrução normativa, eu tinha dado uma entrevista horas antes, explicando que, pessoal, olha, já existe essa fiscalização da Receita Federal, a Receita Federal já tem controle sobre as nossas transações bancárias, inclusive em percentuais menores, em valores menores. Então, são R$2.000 pessoa física e 10 pessoa jurídica. Então, o que eles fizeram foi uma adaptação em relação aos avanços tecnológicos. Hoje, nós temos inúmeras instituições de pagamento, como o PicPay, PagSeguro, bancos digitais, Nubank, Inter. Então, eles precisaram somente se adequar, né? Porque a comunicação ela foi mal feita, tanto pelo governo federal, quanto pelas pessoas da oposição ali, principalmente, né? Não tomando partido de forma alguma em relação à política. Mas ela foi uma informação mal divulgada, uma informação mal gerida ali, tanto por quem a editou, quanto pelas pessoas que acabaram se utilizando disso, né? E no final das contas, a gente já estava sendo fiscalizado. E ainda quando aconteceu o fato, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, foi bem interessante, ela falou assim, mandou, né, no grupo: gente, isso aí é um alarme para que vocês se autodenunciem e eles possam pegar vocês começarem a dizer onde está esse dinheiro com mais agilidade, porque eles já sabiam. Então eles fazem todo um alarme, e aí um fala certo, outro fala errado, vira uma bagunça total, ninguém sabe o que é de fato verdade, o que de fato é uma conversa distorcida. Né? E aí as pessoas começam a procurar resolver os seus problemas. E arrumam outros problemas. Exato. Né? Então, calma, espera, deixa baixar a poeira, vamos ver o que está acontecendo. E eu, quando... Né, é que, como você falou, sumiu o dinheiro do mercado por conta do Pix, mas quando você pegava R$2.000, ia lá na boca do caixa depositar, eles perguntavam: de onde vem esse dinheiro? Sim, com certeza. Você ia lá e sacava, para que você quer esse dinheiro? Exato. A Receita ela tem controle disso, e na verdade ela precisa ter, porque se ela não tiver controle em relação às transações financeiras, muita coisa seria ocultada. E não digo de pessoas comuns, trabalhadores informais, porque girou muito essa polêmica, né? Eles estão querendo pegar trabalhadores informais. A Receita Federal ela tem uma das únicas funções, né? Fiscalizar e verificar se tem incidência de imposto, tem incidência de tributos. E o fato de ela ter um certo controle em relação às transações financeiras é natural. Isso não significa dizer que há violação do sigilo bancário, por exemplo, porque ela sabe quanto que a pessoa recebeu e quanto que a pessoa tirou da conta dela. A partir disso, se a Receita Federal quiser saber mais informações, ela vai precisar abrir um processo administrativo, ou ela vai ter que fazer um pedido judicial para fazer essa quebra de sigilo. Não é algo tão monstruoso como acabaram taxando. É óbvio que talvez seja um exagero, só R$5.000 já ser objeto de fiscalização, talvez seja. Às vezes, a Receita Federal ela tinha que se preocupar com pessoas que já estão no radar delas por alguma razão. Então, vamos supor, uma pessoa que recebe da fonte pagadora R$50.000 e declara um valor menor, ou então pessoas que realmente têm alguma razão para elas terem esse controle, né? Isso a gente pode discutir de fato. Agora, que a instrução normativa ela foi editada de uma forma, vamos dizer assim, talvez despretensiosa pela Receita Federal, só por uma evolução, isso de fato aconteceu e eu acho que foi mais por desinformação mesmo do público. Até o próprio contador que falou, Marcelo, porque eu não consegui ter você, né? Procurei trazer você conosco, você não pôde nos atender, depois apareceu lá no 13, tô só de zóio, viu? Tô só de zóio. No 13 ainda, hein? No 13 ainda. Oh, meu Deus. Não é um posicionamento político. E não apareceu aqui no Conexão, né? Mas tá tudo bem. Mas hoje eu estou aqui para conversarmos ainda, além do Pix, outras coisas. E aí ele falou assim: olha, gente, vocês precisam entender o seguinte, procurem andar o mais correto possível. Você não vai ter problemas. Exato. Agora a gente quer sempre ficar remendando a coxa, né? Não vai ter problema. Independente de qual seja o valor, uma hora vai ter o problema. Exatamente. E nós, como advogados, nós estamos tendo outra preocupação hoje, que é a reforma tributária. Nós vamos passar por uma transformação praticamente total da forma como nós estamos tributando as nossas empresas hoje. Então, as empresas e também pessoas físicas ali na questão do imposto de renda, elas precisam se planejar. E a importância do planejamento tributário nesse sentido, não só em relação a essa questão do PIX,
né? Não só em relação às transações bancárias, porque eu tenho muitos clientes que às vezes a gente conversa em relação a essa questão do que é fiscalizado pela Receita, né? Então, os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, eles precisam ter essa consciência que existem mecanismos de fiscalização. Hoje, os sistemas estão todos integrados. Então, você precisa ter um planejamento, óbvio, um planejamento que não cause uma evasão fiscal. Um planejamento que você consiga fazer tudo de acordo com a legislação. E nós estamos aí num período de transição que é muito importante para o empresário, né? Puxando um pouco o gancho em relação ao empresário por si só dizendo. Porque ainda nós temos aí um sistema tributário moroso, sistema tributário complexo, sistema tributário oneroso. Sistema tributário que muitas das vezes as empresas pagam a mais do que elas deveriam. E hoje é o momento dessas empresas elas olharem para tudo isso que aconteceu e falar, peraí, se eu tenho dinheiro para receber, esse é o momento de receber, que é o que nós falamos de planejamento tributário. Então, essa questão do PIX, na verdade, foi só um alarde, um alerta para mostrar para toda a população, olha, vocês precisam ter cautela, vocês estão fiscalizados. E cautela eu digo, não no sentido de que todo mundo vai ser pego pela Receita Federal, pelo leão, vai ser tributado pelo imposto de renda, não é isso. Mas é preciso ter cautela em relação às transações financeiras, porque vamos supor, né, em relação especificamente a essa questão do PIX, vamos supor que você é um pedreiro e você foi contratado por uma pessoa que te pagou não só o seu serviço, mas também pagou todo o material e transitou pela sua conta. Se você não tiver o cuidado em relação a como vai fazer a destinação desse dinheiro, né, você acaba ficando sob os olhos do fisco e não necessariamente você tem que pagar o tributo. Você, em algum momento, foi de alguma outra área da advocacia ou sempre foi tributarista? Desde quando eu fui para escritório, eu sempre fui da área tributária. Mas a época que eu estive no fórum, eu fiquei ali na área criminal durante 4 anos, fui para a área da família, na Defensoria Pública, fiquei ali mais um ano e meio, e depois eu já entrei na área tributária empresarial, né? Que aí era o escritório onde eu estava. Tem muito e eu bullying acabei sobre as mulheres? na Muita advocacia. pressão, Olha, como é ser mulher no meio de um monte de... Eu sei que existem muitas discriminações ainda, infelizmente. Eu, particularmente, nunca presenciei, nunca precisei passar por nada que viesse a me constranger ou viesse a me colocar numa posição menor. Confesso que o que mais me traz um pouquinho de incerteza, talvez, é a minha idade. Então, muitas das vezes, as pessoas olham para mim e não dão a credibilidade necessária, né? Por ser nova, por estar numa área que é uma área complexa, é uma área que demanda muito estudo. Então, mulher, com certeza, ela tem alguns entraves dentro da advocacia, né? Mas não, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso, mas hoje eu sinto que, às vezes, a minha idade, né? A minha idade, apesar de toda a minha especialização, com pós-graduação, com mestrado, na advocacia, dando aula, às vezes ainda é um pequeno entrave, principalmente para as empresas. E eu li e perdi. Quais são as suas inspirações? Você tem pessoas assim que você se inspira na advocacia ou no empreendedorismo? Você falou aí que o neto olha o Flávio Augusto. Uhum. E você tem inspirações? Você sabe, Marcelo, que eu não tenho pessoas diretamente como inspirações. E isso é uma coisa que eu preciso... É porque você ainda não tinha me conhecido. Pode ser. Você vai ser agora a minha nova inspiração do empreendedorismo. Brincadeira. Eu gosto muito dos ideais do Flávio Augusto também, né? Porque eu entendo toda a dinâmica e tudo que ele fez dentro da vida dele. Então, ele é uma pessoa que eu tenho uma certa admiração, apesar de não ter por completo uma inspiração, né? Hoje talvez eu não consiga falar para você quem são as minhas inspirações, nem dentro da advocacia, nem dentro do empreendedorismo, né? Mas eu sei que existem pessoas aí que são grandes. Mas uma coisa que, apesar de eu não ter uma inspiração específica, é importante eu falar que eu aprendo muito com as pessoas que já estão no mercado. Então, o Guilherme da XP, o Flávio Augusto, o Joel J, enfim, eu tenho várias pessoas que eu sempre assisto, que eu sempre admiro as ideias. Na verdade, eu vou pegando aquilo que para mim faz sentido, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre estive com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes e nunca tive vergonha de perguntar ou de tentar aprender. E eu acho que por isso que dá tão certo, tanto a questão da advocacia em relação à empresa. Porque nada é a partir de mim.
tudo eu vi em algum lugar, eu consegui aprender com alguém. E isso é muito curioso, porque eu tirei dentro da minha própria casa. Porque eu sou a irmã mais nova. Então, meu irmão fazia as coisas, eu vi que dava errado, eu falava, peraí, isso eu não posso fazer. E aí, eu fazia diferente. Então, eu acho que a gente aprende muito com esses exemplos que nós temos hoje, tanto dentro do empreendedorismo, dos empresários, quanto dentro da advocacia. Na advocacia, eu acho que é mais escritórios, né? Não pessoas específicas, mas mais escritórios. E a gente tem muito para aprender. Apesar de ser muito nova, eu sempre estive, apesar de não perto fisicamente, né, eu sempre estive perto dessas pessoas, aprendendo com essas pessoas, porque para mim não faz sentido eu começar algo do zero, sem saber, sem qualquer tipo de conhecimento ou maturidade, se eu tenho uma pessoa que está me entregando ali o conteúdo quase pronto, né, a ideia, tudo que ele passou, tudo aquilo que ele vivenciou. Então, apesar de não ter uma inspiração direta, eu sempre busco aprender com essas pessoas. Então, a Amazon, por que ela dá certo? O Mercado Livre, por que ele deu certo? Então, estudar esses sistemas de negócio. Muito bem. Você já assistiu algum episódio meu? Já sim. Eu busquei assistir, inclusive, logo após o... Você ficou sabendo depois do Cicotoche. Cicotoche. Isso falar. Mesmo, Gu. Gustavo, desculpa aí, cara. Inclusive, né, eu vou aprender a falar seu nome, viu, queridão? Foi ali que você ouviu falar do meu episódio ou não? Do meu podcast? Sim, Porque sim. antes acho que você não tinha ouvido falar ainda, né? Não havia conhecido ainda os episódios. Foi a partir do Gustavo que eu vou passei colocar a alguns outdoors na cidade. Eu vou fazer porque nunca ninguém ouviu falar do meu podcast, viu? Aí eu tô ficando brincadeira. Oh, meu e Deus. aí, você assistiu o episódio dele todo ou não? Eu assisti. Você sabe que você tem 3 desafios ou não? 3 desafios? Meu Deus, vamos lá. Você sabia? Você chegou a prestar atenção nisso ou não? Não prestei. Bom, eu acho que vocês me enganam. Vocês blefam, não é possível. Teve gente que ia falar assim, não, assisto vários dos seus episódios. Eu vi em relação ao cantar. E fala eu assim, fiquei um pouco receosa, mas... Você canta? Não. Não canta? Nada. Nada? Então hoje você vai cantar. Então vamos lá. Cantar o quê? Olha, gostei assim. O Gustavo ficou. Ai. Ela já foi, né? Ele ficou todo charmanho e não sei o quê. E não cantou, me enrolou. Ele viu? Fez só barulho e foi pra frente, né? Bom, então agora você vai olhar pra essa câmera aqui, ó. Uhum. E você pode escolher uma música que te faz sentido, uma música assim que mexe com você ou que fez parte da sua história. Você ouve muito no seu carro. Olha, uma música que eu gosto muito é a música do Lenine, que ele fala A Vida é Tão Rara. Eu não vou cantar aqui, gente, porque vocês se assustariam. Não. Mas eu vou falar que essa música, ela faz muito sentido. Canta. De forma alguma. Canta Você sim. vai acabar com toda a minha credibilidade, Marcelo, que eu acabei de instituir aqui na frente do seu público. Faz parte do jogo. Tá todo mundo aqui pedindo canto. Ó. Foi para 1.500 pessoas. Tá batendo mais do que o JJ já. Eu acho que não vai dar certo, Sim, hein? poxa. Só um refrão. Só aquela parte que você mais gosta. Então assim. vamos lá. Não vou. Vai. E a vergonha, como é que a gente faz, gente? Não tem condição. Vergonha. Se a gente for falar de direito, falarmos de empreendedorismo, sempre me chama, mas para cantar o seu público não vai gostar. Vai, eles já ficam esperando. Ó, tem gente que chega depois das 8h30 só para ver Só para ver o pessoal cantando? Cantando. Poxa, gente, hoje não vai ser o dia. Canta. Ó, se não cantar, eu vou começar a cobrar a multa rescisória, porque não canta. Inclusive, se quiser me chamar para fazer o contrato, eu posso fazer. É sério mesmo que eu preciso cantar? Vai. Oi, gente, o que eu faço com ele aqui? Canta. Digam. Pode ser do Lênin, eu não sei qual é a música, mas pode cantar. Vamos lá. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, a vida é tão rara. Pronto. Cantado. Nem doeu, tá vendo? O advogado, ele tá preparado para tudo, inclusive passar vergonha. É tanto quanto fazer uma petição, rapidinho. Você continua olhando para lá. Tá. Não, antes de você olhar para lá, pode continuar com a câmera nela, Ana. Conta pra gente, assim, aonde você enxerga a sua empresa, a esmalteria, daqui a 5 anos. Olha, nós temos uma perspectiva de crescimento muito grande, até mesmo porque é um mercado em expansão.
E nós temos, como advogados, a intenção de tratá-la como uma franquia mais para frente, né? Então, daqui 5 anos, nós pretendemos estar já com a franquia difundida, criada, difundida e, quem sabe, espalhada pelo Brasil. E com marca própria. Com marca própria, exatamente. Isso aí vai resolver já já. E como escritório de advocacia ou como profissional da... Como escritório, o escritório ele é, vamos dizer assim, mais tranquilo a evolução dele, porque hoje nós não precisamos ter ali um espaço físico necessariamente, tanto que hoje nós atuamos de forma remota, nós não temos um espaço físico, né? E daqui 5 anos nós também pretendemos estar na mesma escalabilidade, talvez não com um escritório grande, porque nós somos um pouquinho paternalistas em relação aos nossos clientes. Nós gostamos de cuidar diretamente dos nossos clientes. Para mim não faz sentido ter uma equipe muito grande. Por exemplo, eu sou advogada tributária. Para mim não faz sentido talvez contratar outra advogada tributária para cuidar das empresas que eu captei, que eu estive ali junto, né? Talvez estagiários ali, alguma coisa nesse sentido. Mas nós somos um pouquinho paternalistas. Nós pensamos em ter crescido com a nossa carteira de clientes, mas não de forma quantitativa, mas qualitativa, né? Nós não queremos ter um grande escritório, nós queremos ter uma boa prestação de serviço para os clientes que estarão conosco. Então, daqui 5 anos é a mesma mentalidade. Nós termos crescido, mas não em questão quantitativa, mas em questão qualitativa, trazendo esse cuidado com o nosso cliente ainda mais incisivo. Muito bem. Então agora você continua olhando para a câmera e você vai trazer assim um motivacional, uma dica, algo que você possa dizer para as pessoas que vão te assistir, que vão te ver, que às vezes querem ter seu negócio ou querem ser advogados, querem se tornar mestres, ser professores, orientadores. Maravilha. O que você diria para eles? Eu acho que tudo tem que partir de um propósito. Primeiro você precisa criar um propósito, mas não só o propósito, é preciso que você coloque energia naquilo, que você coloque força de vontade. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas que pensam em ser empresárias, mas quando eu pergunto quanto tempo você está disposto a dedicar a isso, quanto tempo de saúde, quantas abdicações você está disposto a fazer por isso? E muitas das vezes essas pessoas elas acabam não conseguindo visualizar um panorama um pouco mais amplo. Nós, como empresários, nós, como advogados, nós precisamos ter constância. Constância na nossa atuação. Como no esporte. No esporte, quanto mais você treina, mais você fica bom naquilo. Em qualquer negócio é a mesma coisa. Quanto mais você tem constância naquilo que você faz, mais fácil aquilo se torna e mais longe você chega. Os erros vão acontecer, mas você precisa entender que o erro aconteceu, você não pode morrer ali com aquele erro. Você precisa imediatamente consertar e pensar no próximo passo. Porque o empresário, principalmente, eu digo empresário como advogado também, porque nós advogados também precisamos ter essa veia empresarial. O empresário não é aquele que primeiro chega na linha de chegada. É aquele que tem mais fôlego para percorrer aquele caminho por mais tempo. Porque não adianta querer abrir uma empresa e fazer ela ser um sucesso em 2 meses. A empresa é passo a passo, erro após erro. E se nós não entendermos que é essa a dinâmica, que essa é a regra dentro de uma empresa, nós acabamos desistindo nos primeiros meses, que é o que nós acabamos vendo na maior parte dos negócios. Então, se você tem um sonho, não basta sonhar. É preciso você dedicar força, energia e, principalmente, ter constância naquilo. Saber que o caminho vai ser longo, que existirão muitos erros, muitos tropeços, mas que nós teremos que saber. Errou, conserta o erro o mais rápido que você puder e continua caminhando. Muito bem. Estamos partindo para o fim de mais um episódio, mas antes disso eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Em março é meu aniversário, tá? Não, brincadeira. Mas não, é verdade. Dia 23 de março é meu aniversário. No dia 22 de março, para você não esquecer do meu aniversário, vou fazer questão de te lembrar, vai ser a 3ª edição do Conexão Empresarial. Lá no Hotel São Vale. E nós já vamos começar a anunciar quem serão os nossos palestrantes
né, a partir da semana que vem. Já tem algumas pessoas confirmadas e você não pode perder. O formato vai ter várias novidades, vai ser por muito mais tempo. Vocês acharam que 5 horas eram poucas? Então agora vamos ter por volta de 8 a 9 horas de evento. Vai ser pesado. E eu quero ver negócio na mesa lá. Você tem que ir preparado. Você que é empresário, se prepare, porque vai ser bem interessante. Quero agradecer o pessoal do Bar 3, através do Léo e da Rafa, que sempre têm sido nossos parceiros. Mask Professional, né, que é uma das minhas empresas. E se você precisa melhorar seus resultados, me procure. Eu não tenho problema de fazer merchan mesmo, porque eu não sou advogado, eu posso falar à vontade. Me chama lá, @Marcelo Conilheiros, porque eu estou pronto para levar você para um outro nível. E anota aí, 23 de março, lá no Sun Valley. Beleza? Muito obrigado. Uma excelente semana para vocês. Põe na geral para se despedirmos. E muito obrigado, Giovana, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Marcela, agradeço a todos que nos acompanharam. Foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho mais assim que possível e continuarei acompanhando seus episódios para aprender com quem estará aqui e ver a galera cantando também. Agora eu quero ver. E ó, precisou dar um talento lá, rapidão no cabelo que eu cortei. Eu tenho cabelo, viu, gente? Eu não sou careca porque eu sou careca, não. Eu sou careca por opção. Eu vou mostrar para vocês as fotos qualquer dia desse, lá no Instagram. E aí, vai lá cuidar do cabelo, vai lá fazer suas unhas, beleza? E fala que você viu aqui no Conexão Podcast, você vai pagar dobrado, porque lá a taxa é dobrada. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau.